Hoje nós vamos falar de um problema muito comum, o nervosismo. Como se controlar nas horas mais difíceis. Sobre esse assunto nós conversamos agora com o médico e psicólogo Roberto Debski, especialista em acupuntura e homeopatia. Tudo bom, doutor? O estresse, o nervosismo, devido à própria correria mesmo do dia a dia, tem aumentado quanto nas pessoas? O estresse, ele é uma doença na atualidade que compromete muito mais do que 60%, 70% da população. Em alguns casos, em alguns setores, até mais. Na verdade, definindo o estresse, ele é uma alteração que se cronifica com o tempo. Quais as razões pelas quais as pessoas ficam tão nervosas hoje em dia? Hoje em dia as pessoas ficam muito nervosas, muito estressadas por conta do próprio estilo de vida do homem moderno. As cobranças, não é, que você tem hoje em dia. Vamos tomar o exemplo da mulher, que até é mais marcante que o homem, né? A mulher hoje em dia ela cumpre jornada dupla, jornada tripla, né? Ela tem que trabalhar, ela tem que dar conta da casa, dos filhos, da arrumação, né? Muitas vezes o marido não divide isso com ela. Então essa sobrecarga é algo que vai se cronificando, vai se acumulando, e daí vem os problemas posteriores, as doenças decorrentes que a gente vê cada vez mais acontecer. Isso atinge inclusive as crianças hoje. Né? Antigamente as crianças eram crianças, brincavam, né? Iam para a escola e tinham o tempo todo para brincar, correr na rua. Hoje em dia as crianças não podem mais fazer isso. Então, além da sua atividade na escola, elas não podem correr na rua, brincar. Para não ficar em casa, tem N outras atividades. Até prevendo para o futuro, porque, né, o mundo é competitivo, a criança tem que aprender, então vai para a língua, uma ou duas línguas, né, para balé, para artes marciais, para a escolinha de futebol. Né? Isso sobrecarrega a criança, porque a criança tem menos mecanismos de defesa do que o adulto. Quais os problemas que esse excesso de tarefas podem provocar tanto numa criança quanto no adulto? O excesso de adrenalina sobrecarrega a parte cardiovascular, o excesso de cortisol sobrecarrega a nossa defesa, a nossa imunidade, e aí vem as doenças decorrentes, as alterações de sono, então insônia, hoje em dia não é tantas pessoas têm problemas de sono, o sono não reparador, tanto adultos quanto crianças, os problemas gastrointestinais, gastrite, úlceras, esofagites, as alterações imunológicas, nossa imunidade diminui e daí uma série de doenças decorrentes. Então, as doenças autoimunes que vêm aumentando muito na atualidade, problemas de tireoide, diabetes, né? Decorrentes desse estresse também, alteração do estilo de vida, compensação, por exemplo, com a comida ou com as drogas, né, tentando compensar, porque o ser humano ele tem dois caminhos, né? Primeiro ele foge da dor, ou do desprazer, ou do desconforto, e por outro lado ele busca o conforto, o prazer e o alívio, né? Então isso pode levar a um estado compulsivo, as doenças emocionais que tanto vem aumentando hoje no mundo, né? Então depressão, ansiedade, síndrome do pânico, o próprio estresse, muitas vezes embasando tudo isso, né? Dando chance para que aumentem esses problemas. Uma coisa que você pode fazer prática no momento em que você está sobrecarregado, ou nervoso, ou ansioso, né? Em vez de você ficar desesperado, você para, senta e respire profundamente. Respire 10, 20, 30 vezes, tá? Inspire e expire profundamente. Procure fechar os olhos, sentar, se aquietar. O que isso ocasiona, o que isso acarreta no nosso organismo? Primeiro, você oxigena bastante o seu organismo e o seu cérebro. Então você modifica a sua fisiologia, o seu estado físico, o seu estado orgânico, tá? Você dá um tempo de assentar um pouquinho essas ideias. E você, trabalhando a sua respiração, você faz com que o seu organismo, o seu sistema neurovegetativo, o sistema nervoso autônomo, se equilibre, se harmonize. Você diminui os batimentos cardíacos, você relaxa, você causa uma alteração a nível neurológico, cerebral, tranquilizante. Tá? Então, se você fizer isso, respirar profundamente no momento de ansiedade, de estresse maior, você vai notar que quando você terminar, você vai estar num outro padrão. Você vai estar mais calmo, vai estar um pouco mais tranquilo e vai poder lidar de uma maneira um pouquinho, né, pelo menos com mais consciência daquilo que você tem que fazer. Além dos medicamentos, quais as outras soluções para tentar controlar o nervosismo, o estresse do dia a dia? A Organização Mundial de Saúde colocou um conceito. Saúde é o bem-estar, estar bem, bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. Então a gente tem que abordar essas 4 esferas para poder, né, que são 4 pilares de sustentação da saúde. Físico
Não adianta somente você tomar um medicamento, né? Muitas vezes o que causou essa doença, esse desequilíbrio, ela vai num comportamento inadequado, tá? Então não é só tomar um medicamento químico. Você tem N outros tratamentos que você pode associar, né? Então temos aí a medicina complementar a medicina oficial, a alopatia. Então pode ter homeopatia, a acupuntura, a ortomolecular, N outros tipos de tratamentos que vão somar com o tratamento convencional, de uma maneira mais natural. Tá? O psicológico, o emocional, se uma pessoa está deprimida ou ansiosa, ela não espere se curar disso somente com antidepressivo, com ansiolítico, com calmante. Eles podem reduzir os sintomas inicialmente, mas também podem gerar uma dependência com o tempo e a pessoa não conseguir se libertar mais daquilo, se tornar um portador crônico de depressão, de ansiedade. Né? Então, o que causou isso? Tá? Não pode se olhar somente para o sintoma, para o efeito. A causa está no comportamento, nas escolhas, nas atitudes. Então a pessoa precisa se conhecer. Daí a terapia psicológica, tá? A psicoterapia pode ajudar ela nesse caminho de se transformar, de se conhecer melhor. O social, enquanto a sociedade não for justa, não for mais equilibrada, né, tiver tanta desigualdade, a saúde vai estar comprometida também. Tá? O social é algo muito importante para as pessoas terem saúde. E o espiritual, que foi o último que a Organização Mundial de Saúde reconheceu. A espiritualidade é algo que traz muita saúde. Foram feitas pesquisas em universidades americanas comprovando o efeito da oração. Né? Pessoas com câncer que tinham o hábito da oração se recuperaram muito mais rápido e tiveram mesmo casos de cura em número muito maior, uma porcentagem muito maior do que pessoas que não tinham esse hábito. Então a espiritualidade é algo que nos conecta com algo superior, dá um sentido mais amplo para a existência. E isso faz com que a pessoa se equilibre, se harmonize em sua saúde. Muito obrigada, doutor. Tá aí algumas dicas, algumas recomendações para que, se você é uma pessoa nervosa, possa viver com mais tranquilidade e qualidade de vida.